E essa empresa foi tomando corpo, abriu filial no Rio, Belo Horizonte. Num determinado momento eu decidi que eu devia sair dessa empresa, porque eu já tinha também arrumado 2 sócios, e essa sociedade começou a não ir bem. Então eu estava com 26 anos, minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, e eu entendi que eu devia procurar um outro caminho solo. Eu criei a Brasil Express, queria registrar a Braspress como Brasil Express. E quando eu saí da Transfilme, eu saí com uma Kombi, um caminhão F350 e mais algum recurso da venda que eu fiz com eles. E 2 linhas telefônicas. Aí eu saí com 2 linhas telefônicas, uma Kombi e um caminhão F350. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso podcast para falar de logística, para falar com pessoas que inspiram outros profissionais aqui do nosso setor. Eu sou o Marco Guapo, o editor da Mundo Logística. Quem vai me acompanhar nesse papo aqui hoje é o Rodrigo Conte, que é vice-presidente comercial aqui da NS Tech. Conte, obrigado aí pela presença. Obrigado a você, Marco. Bom, o episódio de hoje vai misturar passado, presente, futuro, né, sobre o transporte rodoviário brasileiro, que é tão importante para que o nosso país funcione, né? E vejam só, em 1977 eram 2 caminhões. Hoje são milhares de entregas que cruzam o país com o nome que ele construiu. Nosso convidado não é somente um empresário de sucesso, é um capítulo vivo da história do transporte brasileiro, um capítulo que ainda está sendo escrito, né, com excelência e muita dedicação. É um prazer, é uma honra ter aqui com a gente o senhor Urubatã Helou, diretor-presidente da Braspress. Senhor Urubatã, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Marco. Boa tarde para você, boa tarde também, Rodrigo. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Eu espero poder transmitir tudo aquilo que efetivamente vocês precisam saber de informação a respeito muito mais daquilo que está para ser construído, né? Claro. Com 75 anos é muito fácil a gente começar a falar do passado, mas eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita coisa para se construir, sobretudo num país como o nosso. É um país que ainda a nossa infraestrutura ainda é muito frágil, nós estamos com uma infraestrutura muito frágil. Portanto, há tudo por fazer ainda, e onde há tudo por fazer, as oportunidades de negócio são gigantescas. Então tem muita coisa para ser realizada. E vocês, a geração de vocês, é que pode aproveitar muito disso. Eu acho que esse país vai ser um país maravilhoso, notadamente agora com a questão do tarifaço. Essas coisas do tarifaço eu acho que tende a facilitar muito, tende a voltar muito as coisas para o Brasil. O Brasil pode se beneficiar muito a respeito dele, sobretudo com essa questão do tarifaço. Eu acho que muito recurso externo pode vir para o Brasil. Sim. Acredito nisso também. Acho que se a gente saber capturar essa oportunidade, abrir uma janela ímpar agora. A nossa diplomacia precisa atuar agora, sim, Rodrigo. Se a diplomacia atuar com sabedoria, eu acho que o Brasil pode virar a bola da vez. Nós somos uma democracia muito consolidada, nós temos 200 milhões de consumidores, nós temos um país continental, onde a gente faz 4 safras por ano, lugar nenhum do mundo faz isso. Eu acho que nós podemos agora capturar muito benefício para o país, notadamente na área de manufatura, na transformação da matéria-prima. Tenho a impressão de que o Brasil pode se beneficiar muito disso. Que bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre várias coisas, mas a gente também quer aprender um pouco com tudo que o senhor aprendeu nessa trajetória aí de muitos anos de transporte, né, senhor Urubatã? Bom, primeiro, obrigado pelo presente, vai ficar na nossa estante ali com muito carinho, guardado. Que bom, né, que bom. Que possa pôr ali. Que possa decorar o seu estúdio, que é um estúdio muito bom, maravilhoso. Seu estúdio, parabéns. Vocês estão de parabéns. Nisso eu também convido vocês, se quiserem utilizar os nossos estúdios lá no Planeta Azul, fiquem à vontade. Nós temos também um estúdio de podcast, nós sempre temos entrevistado clientes, fornecedores, quer dizer, utilizando esse estúdio para poder conversar com as pessoas que orbitam no ecossistema do nosso negócio. Então, está à disposição de vocês também. Vamos sim, com certeza, vamos combinar alguma coisa por lá. Senhor Urubatã, eu queria
começar do começo aí, né. Então, o senhor começou a trabalhar com 14 anos, desde então nunca mais saiu do setor, né, de transporte. Que lembrança o senhor guarda daquele primeiro emprego lá no começo com 14 anos, como é que isso ficou guardado aí com você? Ah, Marco, eu vou te falar, lembranças maravilhosas, né. Não é bem 14 anos, não, eram 15 anos, eu tinha 15. 15 anos, eu tinha 15 anos. E tivemos, não, uma dificuldade na família, eu filho único, classe média, média, mas as dificuldades bateram a porta da família. E aí eu tive que trabalhar. Tinha um vizinho do lado da minha casa, que acabou me arrumando um emprego, e esse vizinho tinha um parentesco com um amigo muito próximo meu, o Henrique, famoso Roscão, e eles me arrumaram um emprego na transportadora Uberlândia. E aí você vai me perguntar o seguinte: qual é a lembrança mais prazerosa que eu tenho? É de um garoto com de 15, 16 anos que fazia cobrança para a transportadora Uberlândia, e a ele foi confiado uma lambreta, né. Então eu podia unir o útil ao agradável. Eu tinha 16 anos, trabalhava, eu tinha 15 anos, trabalhava na transportadora Uberlândia, recebia por isso, e eles ainda me pagavam para andar de lambreta o dia inteiro na cidade. Era uma coisa fantástica. E aí depois eu acabaram me promovendo para outras áreas da transportadora. Fiquei muito tempo na transportadora, e isso é um vírus que, inoculado, dificilmente sai. O transporte é uma atividade extremamente dinâmica, ela não é estática, e ela não depende só da qualidade intramuros, ela depende da infraestrutura fora, ela depende de uma série de salvaguardas que possam existir fora do ambiente interno da empresa. E isso acaba te atraindo, isso acaba sendo uma atividade prazerosa, porque ela não se repete de todos os dias, porque na verdade, 80% da atividade acaba acontecendo fora das fronteiras da empresa. Legal. E aí, enfim, o senhor continuou trabalhando em transporte e fundou a Braspress em 1977, né, com É 2 caminhões, foi isso? Marcos, deixa eu te falar, de 1965 Ah, até 1977, tem aí um longo período. Eu passei por outras empresas, mudei para Brasília, fui acompanhar o meu pai, que também estava morando em Brasília. Depois eu vim para São Paulo também acompanhando o meu pai. E aí meu pai ficou aqui muito pouco tempo. Meu pai e minha mãe acabaram indo para o Rio de Janeiro, porque ele tinha lá uma outra atividade, e eu fiquei em São Paulo. Quando eu fiquei em São Paulo, eu acabei criando um negocinho chamado Transfilme. Eu coletava os filmes naquela região cinematográfica onde hoje é a Cracolândia. ah, Ali a Rua Vitória, a Rua do Triunfo, ali era uma região densamente, ocupada pelas indústrias cinematográficas. O Brasil estava no auge da pornochanchada, né, e a rodoviária ficava encostada, a antiga rodoviária ficava ali encostada. Eu me recordo que eu ganhava 2 dinheiros na época, porque cada lata de filmes que eu levava na rodoviária para despachar nas empresas de ônibus. E a coisa começou a tomar corpo. Eu percebi num determinado momento que eu mandava por dia, pela Aviação Cometa, pelo Expresso Brasileiro, 600 quilos de filmes para o Rio de Janeiro. Imaginei, né, 600 quilos de filme para o Rio de Janeiro, eu ganho 2 dinheiros na época por cada lata de filme. Eu vou comprar uma Kombi e eu mesmo vou fazer esse trajeto, eu mesmo vou entregar esses filmes. O resto do Brasil eu mando pelas companhias de ônibus, continuo ganhando os 2 dinheiros. Os do Rio de Janeiro, eu vou ganhar os 2 dinheiros e vou receber o frete, né. Eu fui ao Rio de Janeiro, tinha uma loja no Botafogo chamada Rainha das Kombis, eu comprei uma Kombi, meu pai foi meu fiador, meu pai morava no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a fazer esse transporte para o Rio de Janeiro. Eu saía daqui umas 20h, dava 4 horas, dava meia-noite, em Resende, tinha um hotelzinho lá, Hotel da Frida. Eu dormia lá no hotelzinho da Frida, quando dava 6 horas da manhã eu descia.
ia na Cinelândia, a maioria dos distribuidores cinematográficos ficavam na Cinelândia, entregavam os filmes, subia a Tijuca, na rua, daqui a pouco eu lembro o nome, ia na Herbert Richard, coletava os filmes e voltava com os filmes da Herbert Richard. Versão brasileira, Herbert Richard. Lembro. Né? Então eu ia com filmes e voltava com filmes, ia com filmes e voltava com filmes. Esse inteirinho já tinha aqui também um triciclo. Esse triciclo coletava os filmes também, levava na rodoviária, porque não era Rio de Janeiro, despachava para o Brasil todo. Começou a se formar uma pequena empresa de transportes. E essa empresa foi tomando corpo, abriu filial no Rio, Belo Horizonte. Num determinado momento eu decidi que eu devia sair dessa empresa, porque eu já tinha também arrumado 2 sócios, e essa sociedade começou a não ir bem. Então eu estava com 26 anos, minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, e eu entendi que eu devia procurar um outro caminho solo. Eu criei a Brasil Express, queria registrar a Braspress como Brasil Express. E quando eu saí da Transfilme, eu saí com uma Kombi, um caminhão F350 e mais algum recurso da venda que eu fiz com eles. E 2 linhas telefônicas. Linha telefônica naquela época, você colocava no imposto de renda. Sim. Você colocava Era sócio da empresa, né? É. Aí eu saí com 2 linhas telefônicas, uma Kombi e um caminhão F350. Registrei, fui fazer o registro na Junta Comercial de São Paulo. Era para se chamar Brasil Express a empresa. E passou a se chamar Braspress porque o nome Brasil Express eu não pude registrar porque já era de domínio de uma empresa de aviação chamada Sadia Transportes Aéreos, que é a Transbrasil, que acabou depois fechando. E aí eu comecei a Braspress aluguei um armazenzinho pequeno na Rua São Quirino 50, um armazém de aproximadamente uns 230 metros quadrados, e aí começou-se a Braspress. Aí logo em seguida abrimos Belo Horizonte, abrimos o Rio de Janeiro e de lá para cá construímos a história da Braspress. A Braspress começou a operar no dia 1º de julho de 1977, como nós estamos em 2025, já se vão lá 48 anos. 48 anos, né? Como começou com um caminhão, uma F350, uma Kombi, 2 linhas telefônicas, hoje é a empresa que vocês conhecem. É uma empresa sofisticada, uma empresa com uma infraestrutura fantástica, mas com a agilidade de uma empresa pequena. Nós conseguimos fazer com que ela pudesse efetivamente manter ainda esses princípios de agilidade. Isso é um ponto importante, interessante, né? A empresa cresceu muito, mas manteve ali uma identidade muito clara, né? Como é que o senhor conseguiu manter essa essência, mesmo com tanto crescimento, né? Assim, essa cultura organizacional, ela é muito clara na Braspress, né? Como é que o senhor fez para manter isso com um crescimento tão grande? Essas coisas não foram planejadas, Marco. Essas coisas elas foram acontecendo. As pessoas costumam dizer o seguinte: olha, Urubatã, me diga como é que foi que essa receita desse crescimento tão rápido da Braspress. Eu falo, que rápido, rapaz. Então, meio século, meu. Meio século de construção de erros e de acertos, né? E aí você vai construindo as coisas. E foi isso que foi acontecendo. As coisas foram efetivamente acontecendo. Mas você, para você manter o DNA do negócio, para que você faça com que o negócio possa ter ainda um DNA, possa ter uma personalidade, possa ter um caráter de servir, que é uma prestadora de serviço, para que ele possa manter esse caráter, você tem que estar permanentemente plugado no mercado. O mercado é um mercado extremamente competitivo, com poucas barreiras de entrada, onde a concorrência é uma concorrência às vezes vil, às vezes predatória, com a carga tributária absurda, com a infraestrutura, com a ausência da infraestrutura, com o roubo de carga, com todas as vicissitudes que tem. Se você não tiver efetivamente uma atenção 24 horas no negócio, você efetivamente faz com que o negócio possa perder o fio da meada. Exemplo, as infinidades de empresas que não existem mais. Se você pega, por exemplo, o ranking de 25 anos atrás, das maiores empresas brasileiras, das 20 maiores, não existe nenhuma hoje.
todas elas desapareceram. Desapareceram por uma série de circunstâncias. Algumas por falta de foco, outras por falta de atenção, outras por falta de tecnologia que não existia na época. Você está compreendendo? Mas todas elas acabaram realmente desaparecendo. Agora, você não constrói nada sozinho. Eu me recordo que as nossas grandes dificuldades foram assim. De 77 até 83, de 77 até 84, aonde o Urubatã era o diretor administrativo financeiro, onde o Urubatã era o diretor operacional, onde o Urubatã era o diretor comercial. A partir de 1983, apareceu uma molecadinha na empresa. Um trabalhava na operação, o outro trabalhava no comercial, o outro trabalhava na contabilidade, e pessoas com boa formação acadêmica, que são a diretoria que está aí até hoje. Que é a diretoria que está aí até hoje. Conhecem o espírito da companhia, conhecem qual é o foco do negócio, qual é a fração de mercado que nós queremos atuar. Importante escolher qual é a fração de mercado. Você não pode ser generalista num negócio tão amplo como é transporte rodoviário. Você não pode ser. Você tem que ter um foco, o foco daquilo que você deseja, aquilo que você quer, de qual é o tipo de mercado que você quer atuar. Não dá para você querer ser dentista e fazer ortopedia no consultório odontológico. Portanto, o foco de fração do mercado que nós escolhemos foi esse que nós viemos trilhando. Importante dizer o seguinte: transformar a Braspress numa empresa de âmbito nacional, atendendo os 5.800 municípios do Brasil, com meios próprios, com serviços próprios, sem agentes, sem franquia, toda ela interligada online, já nas décadas passadas. Não é de agora, nós não fizemos. Eu sou da época que a gente fazia a integração ainda por um sistema chamado Frame Relay. Lá para trás, lá para os anos 90, lá nos anos 90. A gente fazia toda a integração com o Frame Relay com a ABC Algar de Uberlândia, que era o nosso fornecedor de comunicação de dados. Nós fomos a primeira empresa que criamos um centro próprio de gerenciamento de risco, e hoje nós temos 5 no Brasil, centros próprios de gerenciamento de risco. Cada um deles gerido por um militar, que traz esse centro de gerenciamento de risco no estado da arte. Portanto, quando nós que decidimos fazer com que a Braspress pudesse ser uma empresa de âmbito nacional, Marco, foi um salto. Mas um outro grande salto é o seguinte: como você obter qualidade com uma massa crítica de negócios tão grande quanto esse, que é Brasil, só através de um processo de automação. Foi quando nós decidimos também automatizar as nossas operações, através da criação de sistema de sorteamento de encomendas, etc, etc. E eram coisas que eram absolutamente improváveis de ter numa empresa tupiniquim. Absolutamente improváveis. Eu me recordo que o nosso primeiro software, nós inauguramos ele, se não me engano, em 2004. E, na época, só o software disso custava bagatela de $4 milhões. Só o software. Nós desenvolvemos internamente, aqui dentro, com gente nossa, com pessoas nossas, com jovens como vocês. Olha, isso aqui nós queremos que faça isso, nós queremos que a mercadoria, quando chegue, ela possa entrar nessa esteira, ela possa pesar, ela possa cubar, ela possa ter todas essas referências e ela receber um chute para dentro do caminhão para onde ela se destina. É isso que o senhor quer? É. Nós desenhamos isso lá dentro da empresa. Isso foi concebido lá dentro da empresa, além do hardware do sistema, que era um hardware importado. Nós fizemos várias viagens para os Estados Unidos, fomos conhecer a situação. Eu comecei a conhecer isso, a primeira vez que eu conheci isso foi em 1980, sorteamento de mercadoria. Eu fui visitar uma empresa multinacional no seu terminal de Chicago. Eu tinha 29 anos. Eu vi a caixa passando por cima da minha cabeça.
passando por baixo, passando por lado. E no final, o presidente da NTC da época, Thierry Sartori Costa, me perguntou: e aí, Urubatã, gostou? Eu falei: gostei muito. Interessantíssimo. Fiz cara de inteligente, mas não entendi nada daquilo, cara. Eu saí de lá sabendo, entendendo muito menos. Só em 1989, numa viagem que eu fiz a Washington, eu fui também visitar uma outra transportadora internacional, multinacional, mas pelo fato de operar Washington, ali na Alexandria, que é uma coisa menor, eu vi o caminhãozinho da coleta chegando, eu vi o caminhão da viagem saindo, eu vi. Falei: esse negócio aqui dá para fazer. Mas mesmo em 1989, nós não tínhamos massa crítica de negócios que pudesse viabilizar um negócio desse. 1999, eu era diretor do CETCESP. O presidente era o Romeu Panzan. O Romeu criou uma viagem técnica nossa para o Japão. E nós fomos ao Japão. Nós fomos em 5 empresários. 5. Nós fomos visitar uma empresa chamada Yamato. E eu vi aquilo, eu já tinha tido a noção lá de 89, que eu fui em Washington. Eu falei isso, e a hora que eu entrei no carro com eles, eu disse para eles: eu vou fazer isso no Brasil. Você é maluco? Eu falei: eu vou fazer isso no Brasil. Não, mas você não tem massa crítica para poder fazer isso, você não tem volume de negócio para fazer, eu vou fazer isso no Brasil. Não, mas isso aí requer muita tecnologia. Nós vamos fazer isso no Brasil. Que tecnologia precisa? De código de barra? A gente implanta. Já tinha código de barra naquela época. A massa crítica não tem? Não tem, porque na verdade é o seguinte: eu não tenho automação para buscar escala. Se eu automatizo, a escala vem. No primeiro projeto nosso, numa cidade chamada Grand Rapids, nos Estados Unidos, estava eu e o Luiz Carlos. Estava eu, o Luiz Carlos e o meu filho Júnior. Luiz, se a gente implantar esse sistema de sorteamento lá no nosso terminal da Vila Guilherme, que já era um terminal grande, 39 mil metros quadrados, não era do tamanho que é o Planeta Azul hoje, mas já era um terminal grande. Se a gente implantar, o que a gente economiza, Urubatã? Nós vamos economizar aqui uns 85, 90 funcionários. Empresário, né, cara? Empresário, isso vai dar certo. Fizemos o projeto, fizemos o software, compramos o equipamento, o equipamento foi importado, e tudo ele pronto, foram carretas e carretas de equipamento, montamos o equipamento. Em 1984 começa a operação nossa automatizada. Primeiro dia, nada funcionou. Segundo dia, nada funcionou. Terceiro dia, nada funcionou. Nossos funcionários cruzaram os braços e as pessoas falavam: Urubatã, pelo amor de Deus, desmonta essa geringonça. Os nossos funcionários não querem trabalhar. Eu falei: reúne todos eles. Reunimos todos eles no. Vocês vão deixar de ser conferentes, vocês vão passar a serem operadores de sorteamento. Vocês vão passar a usar um guarda-pó branco. Sim, senhor. Vocês vão mudar o patamar de vocês. Vocês vão. Sim, senhor. Mas tem uma coisa: essa máquina vai tirar nosso emprego. Quer fazer um acordo comigo, bichão? Vocês querem fazer um acordo comigo? 2004 isso. Foi 2004. Quer fazer um acordo comigo, bichão? Que tipo de acordo? Eu te dou 1 ano de estabilidade de emprego. Mas eu quero fazer essa máquina operar. Eu quero fazer esse equipamento operar. Este equipamento é o mesmo que hoje está no nosso terminal de Curitiba. Eu quero fazer esse terminal operar. Como é que é? Eu falei: é isso aí. Eu dou para vocês 1 ano de estabilidade de emprego. Vocês podem me xingar no pátio, vocês podem me desacatar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão ser mandados embora. Vamos chamar o sindicato aqui, vamos fazer um termo. Não precisa. O senhor faz um termo aqui conosco mesmo, está tudo certo, está tudo viabilizado e pau na máquina. Em 3 dias colocaram a nossa operação em dia. Rodrigo, quantos funcionários nós vamos demitir?
86. Chego ao final do ano com mais 210 funcionários empregados. A escala aconteceu, porque a qualidade fez vir a escala. A qualidade fez vir a escala. E aí as coisas foram acontecendo, automatizamos aqui, aí desenvolvemos sistemas de balança com um scanner que pudesse fazer a precisão da aferição de peso e cubagem. A aferição de peso e cubagem, lá quando nós iniciamos, representava 16% do faturamento da empresa, que era fuga de receita. 16%. E tudo isso foi legado que nós fomos deixando também, as outras empresas começaram a fazer a mesma coisa. Né? Outras empresas começaram a buscar também sistema de escaneamento, começaram a fazer pesar a mercadoria, fazer a cubagem, fazer etc, para que efetivamente pudesse obter ganho de escala. Se você imaginar que a média de rentabilidade das boas transportadoras brasileiras não chega a 2 dígitos, se você tem uma recuperação de receita de 16%, significa dizer o seguinte: se você não tivesse isso, estavam todas quebradas. Estavam todas quebradas. Esse eu acho que foi importante para a Braspress. Foi um marco para a Braspress. Foi. Esse foi um marco para o transporte rodoviário de cargas. Esse foi um marco que nós legamos ao transporte rodoviário de cargas. Assim como foi a criação de data center próprio, assim como foi a criação de gerenciamentos de risco próprios, assim como foi uma série de outros fatores, a criação dos seus próprios hubs próprios, dos terminais automatizados, etc. Enfim, se você me perguntar o seguinte, qual é aquilo que mais marcou, eu te diria o seguinte: transformar a empresa em âmbito nacional, automatizar, e aqueles 3 rapazinhos que vieram lá nos anos 80. Muito bom. Olha lá, já respondeu a minha próxima pergunta. Era essa, assim, queria saber os marcos. Que bom. Que o senhor explanou muito bem, Bom, né? Agora, e qual foi o momento, teve um momento mais difícil nessa jornada? Um monte deles. Um monte. Agora a gente tem que priorizar quais foram os mais difíceis, quais foram os momentos complicadíssimos. Eu vou te citar alguns. O pior momento, Marco, o pior momento, é quando você tem aspectos humanitários que estão ligados ao teu negócio. Nós tivemos agora a questão do Covid. Uma empresa já com 10 mil funcionários. Uma empresa com 120 unidades espalhadas por todo o Brasil. Uma empresa com 3 mil caminhões, com um avião, complexa. Uma empresa complexa, com tecnologia complexa, com uma alta tecnologia aplicada nos negócios. Tá? Já estudando IA, já pensando em IA, já pensando em uma série de fatores. Aliás, eu costumo dizer, a Braspress é uma startup de 48 anos. Aqui não é uma startup de 48 anos. Né? A nossa aqui é uma startup de 48 anos. O Covid foi um negócio, mas felizmente nós estamos capitalizados e a preocupação foi com o ser humano, com as pessoas. 60 anos, vai para casa. Grávida, vai para casa. Departamento de cobrança, metade hoje, metade depois da manhã, metade hoje, metade depois da manhã, trabalho alternadamente. Entendeu? Aqueles planos do governo para reduzir salário, não vamos fazer isso. Agora que as pessoas precisam de dinheiro para comprar remédio, para fazer vacina, para não sei o quê, sabe? Não tem loja aberta, tem que comprar online, as coisas ficam mais caras, tomar o dinheiro do cidadão, não tem jeito nenhum. Até porque 80% da nossa operação é a base da pirâmide social. As pessoas que trabalham numa empresa de transportes, por melhor que ela seja, por mais sofisticada que ela possa ser, é a base da pirâmide social. Não vamos fazer isso. Tem jardim para fazer aqui, ó. Vamos arrumar o jardim, vamos pintar, precisa pintar o prédio. Isso não vai viver para sempre. E se for para sempre, eu também vou morrer.
Aí não é problema meu mais, vocês se viram, aí vocês veem o que vocês podem fazer. Não fizemos dispensa, não fizemos nada, mas foi difícil passar por aquele processo. Um outro fato que eu lembro e que eu posso marcar como difícil: greve dos caminhoneiros. Responsabilidades grandes, não tinha um endividamento alto, mas tinha um endividamento. A receita precisava se produzir, a empresa parada, a empresa parada, a empresa parada, a empresa parada, a empresa parada. As empresas paradas, o Brasil parando. Tanto é que existe um vídeo que circula por aí, não sei se esse vídeo ainda existe, que mostra o que pode acontecer com um país com um mês sem abastecimento. É o caos, é a anarquia instalada. É o país que passa a ser dominado por rato, mas por rato bicho. Não por rato homem, por rato bicho. Você não tem avião voando, você não tem mais nada, você não tem ônibus andando, você não tem coleta de lixo. Acaba o país. Acabou o suprimento do supermercado. A barbárie se instala. A barbárie se instala. E a greve dos caminhoneiros foi um negócio complicado. Muito difícil. Eu tomei uma decisão, chamei um amigo, o Adriano. O Adriano que foi presidente do CETCESP. Chamei o Adriano, falei: Adriano, nós precisamos fazer alguma coisa. Chamei mais umas 2 pessoas, precisamos fazer alguma coisa e vamos organizar um comboio. Fomos falar com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, liguei para o Rebuse. O Rebuse organizou com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Fomos na PRF, a PRF garantiu também a escolta. Falei: vamos organizar um comboio. Começamos a organizar um comboio no início da Ayrton Senna, para o Rio de Janeiro. Eu estava lá com 20 carretas para mandar para o Rio de Janeiro de encomenda. Você imagina o que é 20 carretas de carga fracionada com mercadoria que vale R$150 o quilo. E a Dutra, a Ayrton Senna, a Carvalho Pinto, toda ela bloqueada pelos grevistas. Pelos grevistas. Nós vamos romper essa greve. Nós não vamos fazer isso, não, nós vamos romper essa greve. Aí eu mandei lá 20 carretas, a empresa tal mandou mais não sei quantas, a empresa Y mais não sei quantas. Nós devemos ter juntado lá mais ou menos umas 150 carretas. Polícia Federal de helicóptero, Polícia Federal embaixo, secretário de Segurança Pública dando apoio aqui, secretário de Segurança Pública dando apoio lá, o comboio partiu. E a partir daí a gente perdeu o controle desse comboio. Perdemos literalmente o controle do comboio. Porque na medida que ele ia passando pelos piquetes, os caminhoneiros iam vendo que tinha polícia, não tinha não sei o quê, ligavam e entravam no meio do comboio. Chegaram mais ou menos uns 1.000 e poucos caminhões no Rio de Janeiro. Fim da greve. Fim da greve dos caminhoneiros. Muitos falam, apregam que a negociação, que não teve nada disso. Cara. Fomos nós que efetivamente iniciamos o processo de distensão daquela greve a partir desses acordos, porque aí é o seguinte: a própria Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública passaram a perceber de que era fácil e de que os caminhoneiros, os empresários de transporte estavam sucumbindo. E a coisa acabou enrolando. Crise 2. Agora, vamos para a crise 3. Crise 3. No início de 1990. Início de 1990. Vem um jovem, Plano Collor. Vem um jovem lá das Alagoas, caçando marajá, estabelece o Plano Collor. Foi bom o Plano Collor, não foi ruim, ele foi mal implementado. Este mesmo plano foi feito no governo nazista do Hitler. Só que no governo nazista do Hitler, a inflação também era tão galopante, que ele confiscou o dinheiro, só que queimou o dinheiro em praça pública.
Aqui o dinheiro não foi queimado. Abriu-se as tais torneirinhas para se liberar para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano, para quem era amigo do rei, etc, etc. Mas a economia brasileira, ela vinha forte, porque a inflação, Marco, era muito alta. E se o cidadão não comprasse a geladeira, se ele não comprasse o rádio portátil, se ele não comprasse a televisão de manhã, à tarde o dinheiro dele já não dava para comprar mais porque mudava de preço. Porque a coisa que mais vendia no Brasil naquela ocasião eram as maquininhas de etiquetar preços. Então a economia estava pujante. E nós, em 1989, 90, nós já éramos uma empresa, nós tínhamos naquela ocasião, eu me recordo até hoje, 1.170 funcionários. A gente já tinha uma operação rodofluvial para Manaus, nós já tínhamos uma operação para o interior de São Paulo, que nós denominávamos de City Press, era uma divisão só entre cidades do estado de São Paulo. Nós já fazíamos rodoaéreo para Manaus, a gente já fazia rodofluvial para Manaus. Nós estávamos criando uma companhia aérea, criamos a companhia aérea chamada Brasair, só que sem avião, porque logo veio o Plano Collor. Quando vem o Plano Collor, esta economia, que ela estava ainda pungente, embora gerando uma inflação absurda de 80% ao mês, essa economia breca, pau, bateu na parede. Veio a 200 km por hora e bateu na parede. Acabou a economia. Estava naquela ocasião, tinha 39 anos. A economia parou, só para vocês terem uma ideia. 100% do faturamento no primeiro mês nosso do pós-Collor, 100% do faturamento, não pagava 20% da folha de pagamento da empresa. 100% do faturamento. E aí, isso foi demorando para a economia vir voltando. Foi demorando. E nós fomos segurando, não tomamos providência, não reduzimos, tal. Enfim, foi um erro estratégico. Devíamos ter tomado providência. Mas quando chegou o sexto mês em que a economia voltou, nós estávamos absolutamente debilitados. A gente não estava pagando tributo, a gente estava pendurado nos bancos, a gente estava devendo para a agiota e estava com folha de pagamento atrasada. Um inferno. Esse foi talvez o maior flerte que eu tive com o fracasso, com a quebra. Todas as contas que nós fazíamos, a conta não fechava. A conta mais singular que nós fazíamos dava 6 anos de prisão perpétua. A coisa, por mais simplista que pudesse ser. Nós viemos de 1.170 funcionários para 310. Nós viemos de 28 filiais para 8 filiais. Lâmpada queimou. Acende vela. Faltou papel higiênico no banheiro. Quem quiser atrás de casa. Foi assim. E não tinha outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Vamos fechar? Não dá para fechar. Não dá para fechar. Você tem passivo. Você tem passivo trabalhista. Você tem pessoas, você tem responsabilidades. De 1.170 para 310 pessoas, esse passivo trabalhista precisava ser quitado. E foi assim em 2000, foi assim em 1991. Foi assim em 1992. Foi assim parte de 93. Giuseppe, que é o diretor financeiro. Quanto é que nós estamos devendo para a agiota? Nada. Quanto é que a gente está devendo para banco? Nada. Quanto é que nós estamos devendo para fornecedor? Nada. Nossa folha de pagamento está em dia, tá? No final de 93. Vem 94, o que acontece? Vem a URV e transforma a moeda brasileira em real e a moeda passa a ter valor. Ela não é mais um valor especulativo. Ela passa a ter valor por quem produz. Quando chegou aí, eu falei, eu sei o caminho de volta, velho. Agora é o seguinte, se não mataram no ninho, agora eu não morro mais. Agora, se não mataram no ninho, eu já sei qual é o caminho de volta, eu sei exatamente o que nós temos que fazer.
Aí nós começamos a abrir. Primeiro nós abrimos o estado de São Paulo inteiro, aí depois nós abrimos o estado do Rio de Janeiro inteiro. Minas Gerais, eu me recordo até hoje que nós estávamos saindo para o almoço. A Braskem ficava na rua Sublimação, número 33. Nós já estávamos economicamente fortalecidos. Nós estávamos saindo, Minas Gerais, o Pepe me perguntou, Bacana, você vai ter coragem de abrir Minas Gerais? Aquilo é um cão para operar, cara. É um estado muito grande, pontos de entregas às vezes distantes um do outro, as dificuldades logísticas muito fortes. Foi aí que estão as oportunidades de negócio. Onde tem dificuldade, que são as oportunidades de negócio. Abrimos Minas Gerais, abrimos Goiás. É a empresa de hoje. Essa crise 3. Bacana. Que história. Agora vamos para 4. Vamos para 4. Vamos para 4. Piorando. Vamos para 4. Essa não foi pior. Porque a ausência do senso do perigo, aos 30 anos você não tem. Você enfrenta qualquer dragão, cara. Entendeu? Aos 40 anos no plano Collor, para vocês terem uma ideia, eu no telefone de casa, eu morava na Lapa, morava ainda de aluguel. Eu fui ter casa própria com 50 anos de idade. Eu, no telefone, conversando com as pessoas, falando das dificuldades no plano Collor. O Júnior e o Taiguara, um com 10, o outro com 8 anos, 7 anos, vieram com o cofrinho deles, falando, pai, ó, para você. Eu tenho algumas coisas com esses dois caras que são um negócio absurdo, porque Deus não me deu 2 filhos, deu 2 homens, cara. Sem eu nunca ter falado para eles, você tem que ser correto, você tem que ser isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que estudar. Eu nunca falei nada disso para eles. Eu levantava de manhã, pegava a pasta, ia trabalhar, e vocês que se viram aí, entendeu? Eu acho que o melhor legado que eu deixei para eles foi exemplo. Foi exemplo. Aliás, tem um fato interessante. Teve um aniversário meu de 50 anos. Eles me deram um presente, uma caixa grande e tal. Eu fui abrindo aquela caixa, e tinha uma estatuazinha de um cara de paletó, de terno, gravata, com a pastinha 007. Escrito, para você, papai. Quando eu recebi aquilo, eu falei, rapaz, deu certo, cara. Porque foi o exemplo que eles viram. É aquilo que eles viram. Foi aquilo que eles presenciaram, entendeu? Mas a crise de 1980, ela foi irrelevante do ponto de vista pessoal, porque com 30 anos, você é o Davi. Né? Você é o Davi. Você, com a sua tiradeira, você mata qualquer Golias, né? Mas ela foi muito forte, porque eu fundei a empresa em 77, eu sempre fui, eu não vou te dizer que eu nunca fui, não é que eu sempre fui corajoso, não é. A coragem, eu digo sempre, a coragem é um sentimento, o medo é um sentimento, a coragem é uma atitude. Então, se você conseguir juntar o medo com a atitude, você acaba dando certo. 1980, eu não lembro qual era a moeda, mas toda a operação que nós fazíamos, Marco, para financiar a empresa, era uma operação que se denominava uma operação chamada 63, que era do Banco Central, uma orientação do Banco Central, e era uma operação que era captada em dólar, e você pagava juros em dólar. É lógico que convertendo para o câmbio. Né? Então, você precisava de 50 mil dólares. Ok, é X reais, é X dinheiro da época e tal. E toda a nossa operação é chamada Operação 63, para financiar a empresa de frota. E a Braskem tinha 3 anos. Eu me recordo que naquela época nós devíamos ter mais ou menos uns 38, 40 caminhões. Uma empresa com 3 anos já tinha 40 caminhões, mas 40 caminhões financiados. Toda a minha operação naquela época, eu também descontava os nossos direitos creditórios, eu também descontava para poder fazer capital de giro. Toda ela em operação 63. E houve uma max desvalorização
do dinheiro da época em relação ao dólar. 3 vezes. O dólar passou a valer 3 vezes mais do que valia. Portanto, a receita da empresa, na época, 100% da receita da empresa não pagava 10% dos nossos financiamentos. Eu não tive outra atitude a parar de pagar os financiamentos. E como é que eu passei a fazer? Eu fazia o seguinte, eu ficava 3 meses sem pagar. Quando o oficial de justiça chegava para tomar algum caminhão, eu corria, pagava uma prestação, ficava só com 2. E aí foi rolando, até que a gente pudesse passar por isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu passei, com 29 anos, eu passei por essas dificuldades, e naquela época, aquilo que eu falei, eu era o financeiro, eu era o comercial, eu era o operacional, etc. Eu passei por essas dificuldades em 1980 sem ter apreensão, porque é a coragem do homem de 29, 30 anos. Você está compreendendo? Já no plano Collor, a apreensão já 2 filhos, 40 anos. Aconteceu uma passagem fantástica comigo, cara. Em 91, fui almoçar na casa da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito austera. Hoje ela está com 96 anos. É a minha princesa. A rainha é minha mulher. Ela é minha princesa. Eu fui almoçar na casa da minha mãe, mano. E cheguei em casa reclamando. Que esse Collor, não sei o quê, eu vou matar esse Collor, eu vou fazer, eu vou trucidar, eu vou acontecer, eu vou não sei o quê. Ele me fez isso, ele me fez aquilo. Minha mãe me perguntou o seguinte, Urubatã, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 40, mãe. Falei, quantos anos tem o presidente Collor? Eu falei, ele tem 40. Urubatã, ele já é presidente da República, você é o quê mesmo? Ó, acabou, não teve mais conversa. Falei, ó, quer saber de uma coisa? Deixa eu correr para a empresa, trabalhar, fazer as coisas, e não é a minha mãe que vai resolver. Não adianta eu, como filho único, querer correr para a barra da saia da minha mãe, que não vai dar certo. Eu vou apanhar. De novo. Né? Vou apanhar de novo. Então, se você me perguntou das crises, então eu te falei as 4 crises, as 4 crises. Muito bom. Mas pegando até um bonde ali, o senhor comentou sobre... O senhor sempre foi muito ativo em defesa do setor, né? Sempre participando das federações, dos sindicatos, da NTC, né? Para quem não participa dessas agendas, né? Eu acho que a gente tem pouca participação, né? Qual que é a importância desse envolvimento para o setor? A primeira coisa que você tem que ter, você tem que ter uma consciência. Você tem que ter uma consciência coletiva. Eu acho que seria piegas demais você falar, não, porque eu penso no coletivo, porque o coletivo é que... Não é que eu penso no coletivo. Eu não consigo resolver sozinho os meus problemas do meu CNPJ. Eu tenho que resolver o problema do CNAE. Eu não posso resolver, não tem como resolver. Não dá para me chegar no presidente da República e dizer, olha, presidente, eu estou com um problema lá no meu CNPJ, não sei o quê, o ministro, não sei o quê, o deputado, o senador. Sabe? Isso não é assim que a banda, não é assim que a banda toca. Pode tocar para alguns poucos. Pode tocar, ou como já tocou, para alguns poucos. Mas eu não faço parte dessa casta dos poucos. Eu faço parte da grande maioria dos empresariado brasileiro que tira inspiração do seu negócio. Né? Portanto, só através das entidades de classe que você vai resolver o problema do KNAI. Quando você resolve o problema do KNAI, você acabou resolvendo o seu também. Quer um exemplo? Desoneração da folha de pagamento. É um desses problemas. Você quer um exemplo? Quando foi debelada aquela greve que eu acabei de falar, dos caminhoneiros. Não foi debelado só com os caminhões da Braspress. Nós juntamos aí 20 ou 30 empresas para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa. E assim é nas entidades de classe. Mas melhor do que isso, nas entidades de classe, você convive com os seus pares. Eu tenho um neto que está começando agora, esse ano ele faz o Campeonato Brasileiro de Fórmula 4. Eu digo para ele o seguinte,
Você quer ter sucesso nisso, convive com as pessoas do meio automobilístico. Vai conviver com teus mecânicos, vai conviver com o chefe de equipe, vai conviver com outros pilotos, porque na verdade é uma integração de know-how. É benchmarking na veia. E aí na entidade de classe, Marco, é benchmarking na veia. Você está conversando com o cidadão que é teu concorrente, mas ele está falando dos negócios da empresa dele, eu estou falando dos meus negócios, eu estou aprendendo com ele está aprendendo comigo. Partilho da mesma. E é isso que faz com que você possa evoluir. Você está compreendendo? Agora, você precisa ter sensibilidade para dizer o seguinte: porra, esse cara está fazendo melhor do que eu, cara. Isso aqui que ele está fazendo é melhor do que eu. Eu posso fazer isso melhor do que ele está fazendo. Porque é apropriação de ideias. Eu devo ter transmitido trocentas mil ideias. Sim. Assim como eu recebi também 400 mil ideias. Muito bom. Entidade de classe aí, fantástica. É o melhor lugar. As pessoas dizem o seguinte: mas eu não tenho tempo de ir porque eu trabalho. Como você trabalha? Você vai para a entidade de classe para passear? Você vai para a tua entidade de classe para tomar chazinho? Não é a Academia Brasileira de Letras não, meu irmão. Ali é o lugar onde você mais trabalha, porque você está convivendo com cobras sem ter que inalar o veneno. Você está convivendo com seus pares que estão falando das mesmas dificuldades. Acaba virando um confessionário. Sabe o que é melhor? Ao longo do tempo, viram teus amigos. E esses são os meus amigos, é com eles que eu convivo. É onde eu me sinto bem. Eu me sinto bem estando na NTC. Eu me sinto bem estando no CETCESP. Eu me sinto bem estar falando com amigos transportadores. Aliás, eu estou falando isso para vocês, há 2 semanas atrás eu falei isso para o Flávio Benatti. Eu estava numa reunião na NTC e falei: rapaz, como eu me sinto bem aqui. Você está compreendendo? Mesmo sabendo que lá dentro tem lulista e bolsonarista. Não há essa dualidade. Porque a gente não fala do Lula, a gente não fala do Bolsonaro, a gente não fala da esquerda, a gente não fala da direita, não fala do centro. Nós falamos dos problemas do setor que são inerentes aos meus problemas. Tá? Então, eu acho que a maioria dos empresários... Se há um conselho que eu possa deixar, Marco, é dizer para o jovem empresário: frequente a sua entidade de classe. E foi por isso que eu criei a Conjovem quando eu era presidente da CETCESP. Quando eu era presidente do CETCESP, eu fundei a Conjovem em 2004. Em 2004 eu fundei a Conjovem. Porque a minha chapa, que assumiu em 2004 o CETCESP, era composta por velhos anciões. Eu tinha 54 anos, eu era um dos mais jovens. Falei: mas cadê o pessoal? Cadê? Não tem. Nós criamos uma Conjovem. O que você tem hoje? Hoje você tem jovens empresários absolutamente experientes. Ana Jarruge, que hoje é a superintendente do CETCESP, o Marcelo, que é presidente do CETCESP, o Taiguara, que foi presidente do CETCESP, Roberto Mira Júnior, que é presidente da empresa, um empresário. Você tem hoje uma série de grandes empresários hoje, com 40 e poucos anos, que são jovens, mas são extremamente experientes. Esses jovens hoje, de 40 e poucos anos, são mais experientes do que eu com 40 e poucos anos. É? São, porque eles tiveram uma convivência classista muito maior do que a minha, porque começaram também muito jovem. Embora eu tenha começado muito jovem, eu comecei a frequentar as entidades de classe, fundei a Braspress em 77 e no final de 78 eu já estava no CETCESP. Muito bom. Urubatã, bom, o senhor já falou um pouco aí sobre tecnologia, né, sobre a linha de comunicação que vocês tinham lá no começo, sobre essa automação que o senhor trouxe para cá. Como é que o senhor vê a digitalização das transportadoras, né? E como é que o senhor vê a digitalização do setor, né? A gente está digitalizado, a gente está preparado, a gente ainda precisa... Como é que o senhor vê isso? Olha, deixa eu te falar. Você tem mundos diferentes. O transporte rodoviário de cargas é um setor multifacetado. Nós temos várias especialidades. A digitalização para uma empresa de carga fracionada, ela é diferente
da digitalização de uma empresa que transporta boi, de uma empresa de carga geral, de uma empresa de mudança, de uma empresa de ferro e aço, e assim sucessivamente. Nós temos várias especialidades dentro do mesmo KNAI. Se você me perguntar no transporte de carga fracionada, eu te diria que a aplicação da digitalização hoje ela é em grande escala. Ela é em grande escala. Notadamente depois da pandemia, onde apareceram muitas empresas de B2B, de B2C, e o B2C começou a tomar uma dimensão absolutamente grande. Hoje o B2C é uma coisa importante no país, né? Nós temos hoje um mercado de compras eletrônicas importante no país. E você tem hoje grandes organizações que estão operando isso com um alto índice de digitalização. Se você me perguntar numa outra especialidade qualquer de transporte rodoviário, na carga de lotação, etc, etc, existe uma digitalização, mas também na menor escala. Dentro daquilo, é o sapato para o tamanho do pé. É o sapato do tamanho do pé. Agora, nós precisamos tomar cuidado muito com essa questão de tecnologia. A tecnologia ela tem que ser exatamente aquela que você precisa. Tá? Eu me recordo que até bem pouco tempo atrás, não fazem 15 anos, não fazem 20 anos, 20, 15 anos, a maioria dos bancos brasileiros eram exemplos de tecnologia no mundo e ainda operavam COBOL. É verdade. E ainda operavam COBOL. Ou seja, era tecnologia que era importante para aquela época e ainda assim eles estavam na dianteira da tecnologia do sistema bancário mundial. Então precisa tomar muito cuidado para não ter viagem na maionese, porque hoje aparece também muito modismo, muita coisa. Olha, precisamos agora criar um departamento só para estudar o IA. Calma, calma. Ele vai se revelar na sua essência como ele é. E a hora que ele se revelar na sua essência como ele é, eu trago ele para dentro do meu negócio. Hã? E o que eu acredito muito também é que tecnologia é um dos pilares, né? Você tem também processo e tem as pessoas, né? Você tem pessoas, você tem processo, ele é um dos pilares. É um pilar importante. Sim. Ele é um pilar importante, porque na verdade ele acaba fazendo com que você possa fazer a facilitação da tua operação. Toda ela tem que levar em conta o seguinte: qual é o benefício que eu trago para o meu cliente? Sabe, você tem que olhar a empresa, não é de dentro para fora. Uhum. Você tem que olhar a empresa de fora para dentro. O que é que o meu cliente quer? O que o meu cliente precisa? O que eu posso fazer para o meu cliente para eu estar no estado da arte? E não vai imaginar você que num setor tão competitivo como o nosso, você vai encantar o cliente. Lá na Braspress a gente costuma dizer o seguinte: a gente só encanta o cliente quando o telefone não toca. Basta o telefone não tocar. Basta o sistema de atendimento nosso. O pessoal está bem, está tranquilo, está sereno. O sistema não tem ninguém reclamando, não tem, sabe? A Romilda, que é a nossa atendente artificial, também tá quietinha, tal. Aí eu digo o seguinte: olha, nós estamos encantando o cliente. Porque nenhum cliente vai chamar, telefonar: vem aqui, eu estou encantado por você. Ele vai te chamar para dizer o seguinte para você: o teu preço está caro. Eu vou fazer um bid. Ele não liga, fala, teu NTS é 10, como aumentar o teu... Eu faço contra. Eu vou fazer um bid. É para isso que ele te chama. Agora, quando ele não te chama, é porque a coisa está. Você está encantando o cliente. E a tecnologia serve para isso, para que você possa efetivamente fazer com que o telefone não toque. Muito bom. Senhor Batan, o senhor falou que ainda, né, daqui 25 anos o senhor quer parar para poder aproveitar a vida, né, e surfar em Florianópolis, essas coisas. Mas como é até lá essa época chegar, como é que tá a questão de preparação, sucessão, né? Vocês têm uma empresa que, apesar de uma abrangência nacional, ainda é uma empresa familiar. Como é que o senhor trabalha essas questões? Quando as pessoas falam de sucessão, sobretudo no nosso setor, Marco, fala em sucessão, o cidadão faz o seguinte: eu vou sair da empresa e vai entrar o meu filho. Então só está trocando de dono. É. Né? É. Eu quero te dizer o seguinte: fazem uns 25 anos, eu acho que faz uns 30 anos que eu não me sinto dono de uma transportadora.
eu tenho um ativo, que eu preciso cuidar desse ativo. E essa questão da mutação das gerações, na sucessão das companhias, ela não tem que passar pela simples troca de dono. Tem que passar pela simples fato de que as pessoas que me sucederem precisarão cuidar daquele ativo. E é assim que o Taiguara, é assim que o Urubatã Júnior vê a empresa, como um ativo que precisa ser cuidado. Você tem um prédio, é o teu ativo, a pintura está ruim, dá um tapa na pintura, arruma a pintura, arruma aquele ativo, ele vai valer um pouco mais. A gente tem que olhar para a empresa pelo valuation dela, não pela paixão pelo caminhão, não pela paixão pelo prédio, mas pelo valuation dela. Portanto, é assim que nós estamos conduzindo essa transformação que precisa se fazer na empresa. Meus filhos reclamam muito, falam: você não tá deixando espaço. O Júnior hoje é diretor de frota da Braspress, e o Taiguara hoje está como CEO do Urbano Bank, que é a nossa fintech. E agora nós também acabamos de receber também a certificação de uma sociedade de crédito e financiamento, que é uma financeira. O Taiguara que está como CEO dessa empresa. E o Taiguara tem toda a característica da Faria Lima, né? Então ele está no lugar certo, né? Ele usa colete, ele usa calça curta, sapato sem meia. Não, ele tem toda essa característica, então ele está muito bem. Ele tem muita desenvoltura nessa área. E o Júnior, como gestor também de frota, também é outro cara que tem muita desenvoltura. Mas ambos olham para a empresa como um ativo. Nenhum deles olham para a empresa o seguinte: olha, eu quero sentar aqui, eu quero falar, nós vamos abrir filial, não sei o quê, nós vamos fazer o seguinte, precisa de um cliente e tal. Não, isso não é um papel dos acionistas, né? Isso é papel da diretoria executiva, e a diretoria executiva nossa cuida disso com excelência. E aí você vai me perguntar o seguinte: e quem são os seus diretores executivos? São aqueles 3 meninos da década de 80? São. Mas eles também envelhecem. E eu quero te dizer o seguinte: já tem gente na linha de sucessão, formada dentro da empresa. Gente maravilhosa, formada. Olha, nós temos um segundo staff que, eu vou te falar uma coisa, joga em qualquer posição de forma maravilhosa. São os meninos que, inclusive, estão pedindo passagem. Estão aí, estão se revelando, estão indo muito bem. Então, eu quero te falar o seguinte: o processo de sucessão da empresa, não há sucessão de dono, há sucessão de quem é acionista da companhia. Muito bom. Bom, e a ideia é não parar, né? Assim, além da Braspress, como o senhor comentou, vocês fundaram muitas empresas. Mais recentemente a Braspress Air Cargo, né? E agora estou entendendo que nem o céu é o limite, né? Então eu queria que o senhor contasse um pouco mais para a gente sobre essa jornada aí também. Rapaz, a gente é agente de carga aérea desde 1984. Muito bem. Preciso te contar uma historinha. Porque as coisas sempre têm que ter um porquê. Você precisa saber de onde veio para saber para onde vai. Senão as coisas não acontecem. E tudo precisa ser conceitualizado. Você precisa criar por que você está fazendo isso? Qual é o conceito desse negócio? Lá em 1977, quando começou a Braspress, os comerciantes, pequenos e médios comerciantes da cidade de Belo Horizonte, da cidade de Curitiba, da cidade de Porto Alegre, da cidade de Brasília, da cidade de Goiânia, eles não tinham estoques. Inflação alta, custo financeiro muito alto, eles não tinham estoques. As pessoas vinham no interior comprar nas lojas do cidadão lá em Goiânia, lá em Belo Horizonte, falando: seu João, o senhor tem esse equipamento assim, assim, assado? Ele falou: tenho sim. Você pode vir aqui amanhã, que está lá no meu estoque, eu vou pegar lá no meu estoque e eu vou te entregar. Aí ele ligava para São Paulo, comprava o equipamento, mandava colocar na VASP, mandava colocar na Transbrasil, mandava colocar na Varig, mandava colocar em qualquer uma dessas empresas aéreas. Aí depois ele mandava o menino dele, o rapaz comprava, mandava pela companhia aérea, ele mandava o menino dele lá no aeroporto retirar. Começa a Braspress, São Paulo, Belo Horizonte.
Esta é uma realidade. Mas peraí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 2 caminhões 15 e 19 no toco, que vai fazer a Fernão Dias e vai cobrir a Fernão Dias em 7 horas. Nós vamos colocar 10 combis em São Paulo, fazendo coleta automática em clientes. Vamos colocar um rádio. Nós fizemos o primeiro sistema de rádio no Brasil. Nós colocamos uma antena na Cantareira, uma antena na Avenida Paulista, e a gente falava com toda a nossa frota por rádio. O cidadão telefonava, pedia uma coleta. Daí 10 minutos o rádio táxi era táxi cargo. Estava na porta dele fazendo a coleta. Levava para a empresa, uma 1519 no toco, que era um cavalo mecânico que a gente tirou a quinta roda e alongou o eixo. Esse carro fazia 140 no pé, 150 no pé. Com 6 toneladas, era um caminhão para transportar 16 toneladas, a gente só punha 6. A 1519. Saía daqui às 10 horas da manhã. Quando era 7 horas da manhã, estava em Belo Horizonte. 7 em Belo Horizonte, as compras. Tomamos o serviço das companhias aéreas. Essa é uma carga eminentemente rodoviária. Abrimos Brasília, abrimos Porto Alegre. Como é que nós fizemos? Nós pegamos um caminhão LK-140, Scania LK-140, no truque. Colocamos para fazer Porto Alegre com 17 horas. Saía daqui às 8 horas da noite. Às 13 horas estava em Porto Alegre. Às 14 horas nós estávamos entregando na Avenida Farrapos. Não tinha VASP, não tinha Varig, não tinha nada. E o frete quase aéreo. Quase. Um pouquinho diferente. E com mais garantia de embarque. Com mais garantia de chegar. Porque normalmente as companhias aéreas priorizavam a bagagem do passageiro. E naquela época a barriga dos aviões, que avião que era? 737-500. Aviãozinho, avião com pouca capacidade, entendeu? 727-200. Né? Então, às vezes não embarcava a mercadoria. E pela Braspress embarcava. E aí nós pegamos esse mercado. Por que a Braspress é cargo? Então, deixa eu te dizer. São Paulo, Manaus. Mercadoria que vale R$160 o quilo, R$150 o quilo, R$140 o quilo. 15 dias para entregar em Manaus. Só para subir o Rio Amazonas, de Belém a Manaus, são 7 dias. Essa mercadoria vai nadando de Belém até Manaus. 800 quilômetros de rio. Daqui a Belém é outro tanto. Chega lá, desengata de um cavalo, pega a carreta, coloca na balsa, a balsa sobe, não sei o que. Blá, blá, blá. Aquela carga de 77, aquela mercadoria de 1977 que nós tiramos das companhias aéreas, aquela carga não era para o modal aéreo, aquela carga era para o modal rodoviário. Trajetos de até 1.000 quilômetros naquela época tinha que ser modal rodoviário. Acima de 1.000 quilômetros justifica o aéreo. Essa mercadoria que hoje, de R$160 o quilo, que nós levamos para Manaus, e que demora 16 dias para chegar lá, essa mercadoria não é do modal rodoviário. Essa mercadoria é do modal aéreo. Assim como soja, também não é do modal rodoviário, é do modal ferroviário. Devia ser 100% ferroviário. Cada coisa, essas coisas não fazem sentido. Você pegar uma mercadoria sua, se você pega, por exemplo, 20 laptop, quanto vale isso de custo financeiro, não sei o quê? Você vai esperar essa mercadoria de demorar 15 dias para chegar em Manaus? Nós estamos falando na era do B2C. Em que a compra é imediata, que é com o cidadão, que as coisas precisam acontecer de forma rápida. Nós temos na nossa empresa hoje este produto. A Braspress Air Cargo não está nascendo para ser concorrente das companhias aéreas. A Braspress Air Cargo está nascendo para ser concorrente dela própria, para fazer uma transformação de modal e criar no Brasil uma mentalidade
de que nós precisamos fazer com que, num país continental, nem tudo pode ser rodoviário. As mercadorias de alto valor agregado e de grande impacto econômico, elas precisam chegar mais cedo nos seus clientes. Isso vai acontecer com Fortaleza, não vai acontecer com Salvador. Salvador, a Brasfest chega com 2 dias. A Brasfest chega com 2 dias. Vai acontecer com Recife, vai acontecer com Aracaju, vai acontecer com Natal, vai acontecer com João Pessoa. Isso vai acontecer com Mossoró, isso vai acontecer com Fortaleza, isso vai acontecer com algumas cidades, isso vai acontecer. Agora, precisa ter um start. Aonde vai acontecer esse start? No eixo São Paulo-Manaus, Manaus-São Paulo, que é o eixo mais complexo da logística brasileira, onde você tem que fazer uma operação rodofluvial pura. Isso quando o rio tem água. Porque quando o rio também não tem água, você tem também outras dificuldades. Por isso está nascendo a Braspress Air Cargo. Quer saber como é que foi o planejamento financeiro disso? Há 4 anos eu venho conversando com o Tarcísio. Tarcísio foi o homem que ajudou na fundação da Gol, meu amigo. E ele, uma vez por mês, ia lá na empresa e a gente fazia conta. Nenhuma conta fechava. Na última reunião que eu tive com ele há 1 ano e pouco atrás, nós fizemos conta de novo. Rodrigo, não paga. Não vira, esse negócio não vira. Imaginar que vocês vão ganhar dinheiro com a Braspress Air Cargo, ao contrário, nós vamos perder dinheiro com a Braspress Air Cargo, mas nós vamos fazer a transformação desse mercado, e quando esse mercado estiver transformado, o aéreo passa a valer a pena. E o dinheiro que nós vamos perder não compromete a saúde financeira da minha empresa. Até porque eu quero te falar o seguinte, é um desejo, é um sonho. Qual é o tamanho de um sonho? O tamanho de uma vida, cara. Não tem. Nós vamos realizar. Nós vamos fazer essa transformação. Como nós fizemos lá em 70, de forma empírica, sabe? Vamos fazer que dá para fazer. Pega o caminhão, pega o 1519, põe um eixo só, tira a quinta roda, pega o LK 140, tira a quinta roda, coloca ele no truque, que não sei o que vai dar certo, põe 2 motoristas. Deu certo. Vai dar certo de novo. Só que não com o caminhão, agora com o avião. Eu já vi essa história aí. O senhor contou do equipamento, né? Da 1519, do 1519? Não, do sorte. Do sorte. Que vocês fizeram. Lógico. Pra É isso aí. 80. É isso aí. Tava em 200. É isso aí. Já vi esse filme, né? E a solteira. É isso aí. Sr. Batan, para a gente finalizar as perguntas aqui, para quem quer empreender nesse setor, que conselho o senhor daria? Olha, trabalhe arduamente. Hoje, na época do WhatsApp, bateu um WhatsApp no seu telefone, responda na hora. Alguém ligou para você, atenda na hora. Durante a madrugada, coloca seu telefone do lado da tua cama, mas não põe no módulo avião. Você pode ser chamado. Você está andando na rua, você viu um caminhão, você observa como é que aquele cara está sendo operado. Você passou em frente a uma transportadora, olha lá para dentro e veja o que ele está fazendo. Foco permanente. Esse é um negócio de capital intensivo e de rentabilidade pequena. Permite erros, mas pequenos. Erros grandes ele não permite. E para você poder cometer só pequenos erros, você tem que estar permanentemente plugado no seu negócio. E se cerque de pessoas que possam ser mais inteligentes ou mais hábeis do que você. Porque a você vai caber o direito do julgamento. Qual é a sua ideia? Boa ideia. Vamos implementar. Eu não tive essa ideia, mas você teve. Você está comigo, nós estamos juntos. Vamos fazer. Você precisa ter um pouco de sapiência para poder gerir o teu negócio. Então, o conselho que eu dou é o seguinte. Permaneça 100% plugado no negócio. Até porque quem optar por isso tem que saber que é um negócio de capital intensivo e de pequenas margens. Muito bem. Conte.
Uma aula, né? Uma aula. Para quem sabe ouvir, acho que uma aula. Obrigado pela tua presença aqui com a gente de novo. Senhor Ubatão, eu queria agradecer demais, uma satisfação, uma honra receber o senhor. Obrigado, amigo. O Obrigado. senhor já fez Obrigado. pelo transporte no Brasil, Obrigado, Marco. Obrigado. por tudo que ainda o senhor vai fazer, que eu tenho certeza disso, né? Eu acho que mais do que uma inspiração por tudo que fez, é por como conduz o negócio e pela disposição, com 75 anos, de estar lançando uma empresa aérea, porque é um sonho e eu tenho certeza que vai dar certo, né? Tomara. E por tudo que o senhor já fez. Então, muito obrigado pela presença aqui. Foi uma satisfação imensa poder conversar com o senhor. Eu digo a ambos, olha, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder trocar ideias, a gente poder falar. Muito obrigado a todos os internautas que estão também nos ouvindo. Eu espero que possa servir de aprendizado para as pessoas, para que alguém possa também servir o seguinte, na interação que o podcast pode ter, algumas correções de curso, de alguma coisa errada que eu possa ter falado, que possa corrigir, para que eu possa também poder fazer a avaliação de se devo ou não fazer a correção de algum curso. Eu creio que algumas coisas precisam ser mudadas. E nós estamos estudando firmemente nessas coisas que precisam ser mudadas. A transformação, ela é muito rápida, muito. As pessoas outro dia me para onde acha que a tecnologia vai conduzir? Isso é pior do que dar conselho para viúva. Porque o processo é tão rápido, que você não sabe, se eu me congelar hoje, e se eu voltar daqui 3 anos, eu já volto Jurássico, mais do que já sou, sabe? Mais do que já sou. Então, o processo é muito rápido. Muito obrigado a vocês. Foi muito bom ter falado com vocês, foi muito bom ter tido essa oportunidade de poder conversar com vocês, conversar com os internautas de vocês. Foi muito bom. E o convite para que vocês possam, em qualquer momento, conhecer a nossa companhia, ir lá no Planeta Azul, poder almoçar conosco, fazer um tour pela companhia. O convite está refeito, está reformulado. Convite aceito e nós que agradecemos. O convite está reaceito. Está reaceito. Nós vamos. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Só a gente fica aqui. Mais um podcast aí que tenho certeza que todos aproveitarem. Encontro vocês no próximo episódio.